Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate, obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai se inscrever no canal, vai deixar o like nesse vídeo, é muito importante para que mais rubro-negros e anti-rubro-negros participem dos nossos debates. E por falar em debate, eu quero aqui que você apresente a sua opinião sobre o que você enxerga desse vídeo. Quero aproveitar a oportunidade e pedir a você para que sempre participe, se engaje nesses debates, deixe o seu comentário, porque o seu comentário é lido por mim e, por conseguinte, valorizado. Eu vou sinalizar para você que leio. Muito importante que você deixe o teu comentário aí, porque é sempre muito relevante que aquele que se comunica receba o feedback acerca do tema o qual ele esteja versando. Quero aqui também dizer a você que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que você pode encontrar. O mercado da bola está pegando fogo, você vai ter notícias do teu clube de coração, vai ver vídeos, vai ver estatísticas, vai saber sobre contratações, vai saber sobre tudo o que seja concernente ao futebol do teu time e de outros times também, portanto você vai debater com mais propriedade. Então tem um link aí para você poder baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Meus amigos, então é o seguinte, nos últimos dias eu tenho discorrido bastante a respeito da situação econômico-financeira dos clubes que são rivais do Flamengo pelas grandes conquistas que, na verdade, o Flamengo pretende ter no ano de 2023, e sem clubismo, sempre apresentando fatos, tenho eu aqui ajudado a vocês a raciocinarem e vocês a mim nos comentários que vocês devolvem aqui nos vídeos e nas lives. Então, temos na nossa mente aquilo que não pode voltar a acontecer com o clube do Flamengo novamente, ou seja, despreparo na gestão que de fato possa nos empurrar para a bancarrota, má gestão, gestão temerária que possa fazer com que o Flamengo enfrente novamente um hiato muito grande de conquista de títulos, como já aconteceu em algumas oportunidades e, por exemplo, está acontecendo com o Internacional há muitos anos. O Internacional não é campeão brasileiro, para vocês terem uma ideia, desde 1979. Teve uma época gloriosa na década de 70 e outras épocas muito difíceis, com alguns períodos de conquistas importantes, como foi o caso da conquista célebre que realmente eles tiveram quando ganharam Barcelona na final do Campeonato Mundial. Bom, meus amigos, independente de qualquer coisa, no meu entendimento, o Internacional atravessa uma conjuntura muito difícil. O Internacional tem dívidas de quase 700 milhões, aquelas que puderam ser apuradas, e apesar do que diz o seu presidente, continua perdulário com a torcida do Internacional, realmente reclamando bastante da gestão do clube. E aí, meus amigos, no início de temporada, por óbvio, como qualquer torcedor, o Colorado, claro, tem perspectivas importantes de conquista de títulos no ano que, na verdade, foi inaugurado agora recentemente, em função das disputas que vai ter pela frente. O Internacional conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores da América, tem ali o Campeonato Gaúcho agora, que vai ser realmente forte, com o Grêmio investindo bastante também, ou seja, o Internacional tem desafios muito importantes também nesse ano, e aí, claro, o torcedor colorado fica, claro, sempre esperançoso de que as situações sejam melhores do que as situações do ano anterior, e aí começam a brotar por parte daqueles que dão um furo, por parte daqueles que querem especular, as notícias de contratações, dentre elas essa daí, estapafúrdia, que eu duvido que aconteça, assim como outras que eles divulgaram. Meu objetivo aqui, companheiro torcedor colorado, não é de forma alguma
depreciar o seu clube, não é de forma alguma depreciar o seu escudo, mas sim mostrar realmente que tem algumas coisas que são de fato impossíveis e que andam na contramão do que o clube deveria fazer para realmente se sanear e, por conseguinte, inspirar capacidade de investimento nos anos que se seguem. Vamos lá, enquanto na Juventus ganha 33 milhões, salário que o Internacional ofereceu a Di Maria, craque argentino, é objeto de desejo da diretoria colorada para a temporada de 2023. Meus amigos, é o seguinte, objeto de desejo, eu não tenho nenhuma dúvida, todos nós temos. Quem é que não gostaria de contar com o Di Maria, mesmo em final de carreira, mesmo se lesionando bastante, como foi nessa Copa passada, e ainda assim apresentando um grande futebol? Quem? Inclusive até na finalíssima contra a França. Quem não gostaria de contar com o Di Maria? Eu acho que todos nós queríamos ter o Di Maria no campo. Agora, trazer o Di Maria, meu amigo, aí já é uma outra questão. Aí envolve realmente muita complexidade, envolve também capacidade financeira que definitivamente o Internacional não tem. E tanto não tem que está se desfazendo de vários jogadores, inclusive o Tyson, que havia dito, inclusive, que deixou bem claro que não queria ficar ali porque o clube não realiza os investimentos em jogadores no time para que possa, de fato, ali consubstanciar uma equipe que possa brigar pelas principais competições, porque o Internacional não vem numa boa fase já, como eu falei, há muitos anos. Então, o Tyson, por exemplo, já foi embora, estão tentando vender o goleiro, o Edenilson já foi, enfim, e aí eu fico vendo aqui as notícias do Internacional, sempre elas, no meu entendimento, muito falaciosas, porque elas andam na contramão da atual conjuntura econômico-financeira do clube. Então, objeto de desejo de Maria sempre vai ser, mas daí a iludir o torcedor, daí a imaginar, como diz aí o presidente do Inter, que esteja monitorando o jogador, de fato é desrespeitar o torcedor. E eu aqui, torcedor do Flamengo, me ponho no lugar do torcedor colorado e fico entendendo aqui que a situação é muito difícil. Mais uma vez, eu quero dizer a vocês, se isso acontece aqui, meus amigos, no Flamengo, eu seria o primeiro a protestar, ao invés de ficar iludindo o torcedor aí, caçando clique, caçando like, como muita gente faz, com o objetivo tão somente de angariar positividades para si, mas ao mesmo tempo negatividades para todo o conjunto de torcedores do Internacional. Isso aí, meus amigos, é impossível diante da situação do Internacional. Então vamos lá. A Casa Mata Colorada está atenta para reforçar um elenco que vai encarar a temporada de 2023. Nessa sexta-feira veio à tona que o Internacional esteve de olho em um dos destaques da Copa do Mundo do Catar. Francamente, em entrevista ao canal Futebol em Resenha, o presidente do clube, Alessandro Barcelos, abriu o jogo sobre as pretensões do clube que vai disputar a Libertadores da América em 2023, diretamente na fase de grupos. Francamente, o companheiro Alessandro Barcelos, ao invés de estar preocupado também em sanear o seu clube, para daqui a alguns anos poder realmente investir e competir no futebol brasileiro, não, está preocupado em iludir a torcida e ser irresponsável também, dizer que o Di Maria é algo palatável, que é algo que pode ser real no clube. Durante a conversa com jornalistas, Barcelos entrou em detalhes. Meu celular essa semana teve vários jornalistas perguntando, a gente monitora todos os jogadores, todos, mas monitorar é uma coisa, a outra é evoluir. O Di Maria sempre foi monitorado, sim. A gente não para e sempre procura saber. Essas coisas acontecem quando menos se espera. Não é o caso do Di Maria, mas precisamos estar atentos. Não passa nada, declarou o mandatário, confirmando o interesse em Ángel Di Maria. Peraí, gente. Só pode ser brincadeira uma coisa dessas. Imaginar que o Internacional, que precisa ser saneado, vai querer contratar o Di Maria e o torcedor iludido porque o presidente do clube dá uma entrevista e ainda deixa entre linhas que de fato exista essa possibilidade. Isso é brincadeira. Isso aí é pro torcedor rubro-negro, obviamente, fazer pilhéria com o torcedor do Internacional, que é um dos
fortes rivais do Flamengo, ninguém aqui vai negar, mas é para o torcedor realmente sacanear o torcedor do Inter e o torcedor do Inter entender que está sendo sacaneado pelo próprio presidente. O presidente Colorado deixou claro que no caso do meio-campista a postura do Inter ficou apenas na análise sobre a possibilidade de uma negociação. Barcelos fez questão de explicar que é importante estar ligado no mercado e abordou a dificuldade de uma transição do porte do jogador argentino. E fez questão de explicar que é importante estar ligado no mercado e abordou a dificuldade de uma transação do pós-jogador argentino. O que todo mundo sabe, mas é aquilo que eu disse na capa. Ele, não o torcedor colorado. Aliás, o torcedor colorado, por influência dele, vai dormir pensando no Di Maria e acaba acordando, na verdade, com o caça-rato. Então tá aqui explicações. Não é pegar um avião, ir lá e acertar. O Di Maria tem seu salário na casa de 6 milhões de euros por ano. Como se viabiliza isso? Não é fácil, jogador de Europa. Mas por que ele diz que isso é impossível, que não vai acontecer? Por que tem que iludir o torcedor dessa maneira? Eu realmente não consigo entender. Aí você vai dizer assim para mim, mas Gil, você não tem nada com isso, cuida da tua vida. Não, esse vídeo aí é um exemplo para que o torcedor rubro-negro entenda o que está acontecendo com os outros clubes, como eu já falei várias vezes, e que, na verdade, não permita que isso aconteça aqui também, porque o caminho do Inter para a SAF é inexorável, isso também vai acontecer lá. Então, estou mostrando a realidade de todos os clubes, qual é o modus operandi, o mesmo de todos os clubes, para poder iludir o torcedor continuar sonhando, o presidente do clube continuar angariando fundos políticos, angariando popularidade, porque eu acho que é isso que eles querem, depois acabam se transformando, inclusive, em candidatos a cargos públicos. Não sei se é essa a pretensão desse presidente, mas, francamente, iludir o torcedor. Por que ele não diz logo, olha, nossa situação é ruim demais, nossa dívida só está aumentando, ela aumenta a cada ano, nossa dívida é astronômica, nós não temos dinheiro para trazer o Di Maria, e o Di Maria sabe disso, e sabedor disso, o Di Maria não vai querer vir para cá. Essa é a complexidade da operação. O Di Maria não vai querer ir para lá, porque o clube está numa situação difícil. Eu quero te lembrar do seguinte, o próprio torcedor rubro-negro, ano passado, se iludiu com uma fake news como essa, porque na época circulou a notícia de que o Internacional, quebrado na época, estaria competindo com o Flamengo pela contratação do Paulo Souza, daquela desgraça que saiu do Flamengo no ano passado, que foi contratado e acabou saindo, e que o Paulo Souza estaria, através dos seus empresários, pensando em realmente optar pelo Inter ou pelo Flamengo. E aí o que teria feito com que o Marcos Braz contratasse de maneira precipitada o treinador, porque ele ficou com medo que o Inter fosse lá e o contratasse. Francamente, momento algum, duvido que o Paulo Souza tenha cogitado sequer dirigir o Internacional. Não pelo Internacional, você aí, torcedor, precisa entender, não pelo Internacional, mas pela situação a qual o Internacional, que é um grande clube glorioso, atravessa. Jamais cogitou. Então o cara, ao invés de chegar aqui e falar, olha, peraí, a complexidade é a seguinte, o Inter tem dívida e o Di Maria sabe disso, nós não temos capacidade de pagamento e nós vamos ter que nos contentar realmente com caça-rato. Por que ele não fala isso, fica iludindo? Aí o torcedor do Internacional fica ali nas redes sociais, eu fui lá pesquisar, meu Deus, o Di Maria, aí o clube vai ser campeão de tudo. Mentira! Então você aí, torcedor rubro-negro, não caia nessa. Você aí, torcedor rubro-negro, precisa entender esse exemplo aí como um símbolo, como um benchmark para você poder protestar quando algo estiver perto, algo parecido estiver perto de acontecer. Tá aí, explicações. Não é pegar um avião, como se viabiliza isso? Não é fácil, é jogador de Europa, mas o torcedor pode ter certeza, olha isso, mas o torcedor pode ter certeza que a gente busca informação. O não a gente já tem. Vamos agora atrás do sim para reforçar o elenco, detalhando o presidente Alexandre Barcelos. Meus amigos, isso é ridículo. Falando sério, isso é ridículo. Essa última frase aqui, o não pelo Di Maria, a gente já tem. Vamos agora atrás do sim para reforçar o elenco, detalhou o presidente Alessandro Barcelos.
tremendo mentiroso, está iludindo a torcida do Inter e ainda por cima, meus amigos, contamina o restante de torcedores, porque nessa semana mesmo, algumas pessoas nas lives, e eu vi nas redes sociais também, no Twitter, no Instagram, pessoas dizendo, olha lá, o Inter está indo contratar o Di Maria e o Flamengo não se mexe. Francamente, meus amigos, é realmente algo que precisa ser alertado para que o torcedor do Internacional não se dúvida, mas principalmente nós aqui. Quando eu vi ali, eu falei, peraí, o Inter está quase contratando o Di Maria, eu fui pesquisar, olha essa frase aqui, essa última aqui, o não a gente já tem, vamos lá agora atrás do sim, aí fica lá o torcedor colorado acendendo vela, fica lá o torcedor colorado torcendo muito pela contratação do Di Maria, fica ele rezando, fazendo orações pelo Di Maria e acaba com o caça-rato porque tem um presidente irresponsável, outro que ainda por cima fica aí tentando iludir, persuadindo o torcedor, enganando o torcedor dessa maneira. E o torcedor do Flamengo ainda vai e critica também a diretoria, como tem que criticar, mas não por isso aí. Olha lá, o Braz não se mexe, o Di Maria está quase no Inter. Francamente, fui ver o que era isso e me deparei com essa mentirada toda aqui. Meus amigos, sinceramente, se isso estiver próximo de acontecer com o Flamengo, vamos protestar muito, porque se o torcedor do Inter não protesta, se os influenciadores do Inter não alertam, esse aí não é um problema nosso, eu estou até alertando por eles, caso vejam, não acredito, muitos, caso vejam, eu não acredito, mas nós aqui temos a obrigação de não deixar isso acontecer com o Flamengo. Então, meus amigos, deixem seu comentário aí, se inscrevam no canal, deixem o like, mais tarde tem a live Raiz, 10h30 aqui no canal. Quero mandar um abraço para os torcedores do Internacional, pedir a eles que entendam que realmente estão sendo enganados, iludidos. Quero dizer a vocês aí para baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo que versa sobre o futebol que você pode encontrar. Tenho certeza que você vai conhecer muito mais do futebol através do OneFootball. Saudações rubro-negra, meus amigos, até mais tarde, 10h30 da noite, hoje, terça-feira, aqui no canal.